eu me espelho, eu gosto desse tipo de recuperação porque cada dia, cada caixinha ali, eu tenho um tipo de estímulo, a recuperação fisiológica de cada estímulo vai encaixando muito bem e aí quando chega o dia do jogo a gente está 100% pro jogo. Fala galera, vamos falar de recuperação muscular hoje, principalmente para você que joga futebol e concilia os treinos de campo com pelada, com academia, como que a gente cuida da nossa recuperação muscular, pode ficar treinando perna todo dia, um dia você treina perna na academia, outro dia você treina jogo reduzido no campo, outro dia você faz coletivo, outro dia você joga uma pelada, final de semana você joga competição. Como é que a gente consegue conciliar todos esses tipos de estímulos de acordo com a recuperação muscular boa e como que a gente faz para treinar mais vezes na academia, como que a gente otimiza o nosso treino e a nossa recuperação para que a gente consiga treinar mais vezes com o músculo estando 100%, porque treinar com o músculo recuperando ainda é muito ruim, isso a gente prejudica. Por que é muito ruim? Porque a gente precisa da supercompensação para agir. Então quando a gente dá um estímulo, seja para qualquer tipo de musculatura, inferiores ou superiores, você vai dar um estímulo, o nosso corpo vai cair de rendimento, então pensa num gráficozinho que ele caindo de rendimento, e com o tempo de repouso necessário ele vai recuperando. Quando ele termina essa recuperação, que um bom treino de força normalmente precisa de 48 a 72 horas para recuperar, quando ele termina esse processo, ele está um ponto acima do que estava antes. E assim, de supercompensação em supercompensação, a gente consegue criar os resultados no esporte. Então é disso que os preparadores físicos, inclusive eu, vivemos, tá bom? De supercompensação e supercompensação. Por isso que é difícil a gente mudar a vida de alguém do dia para a noite. Com 2, 3 treinos a gente fazer um ótimo resultado e tirar um cara do sedentarismo e levar ele para um nível competitivo gigante, um campeonato profissional e etc, tá bom? Então leva tempo por conta que a gente precisa ter essas pausas para a musculatura recuperar, tá bom? Renato, eu posso treinar na academia e no outro dia eu ir fazer treino de velocidade no campo e no outro dia eu posso fazer jogo reduzido e no outro dia eu posso fazer coletivo? Já vou explicar certinho, tá bom? Existem várias maneiras da gente conciliar. O futebol ele é um esporte que ele é totalmente concorrente, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa de força, de velocidade, de potência, a gente precisa muito de resistência. Então a gente está sempre lidando com dois tipos de estímulos diferentes e a gente tem que ser bom nesses dois tipos de estímulos. E o que acontece? No futebol, na grande maioria das vezes, não tem tempo para a gente ficar treinando um dia só, depois descansando 2 para treinar outro dia. Então é sempre treinos todos os dias e os treinos pegados em formato de jogo reduzido, muito intenso, e aí acaba atrapalhando esse processo de recuperação. Como que a gente otimiza, como que a gente pode fazer para os estímulos encaixarem e não atrapalharem tanto assim a recuperação muscular? Eu gosto muito de um modelo de periodização que é o modelo da periodização tática, tá bom? Mas eu não me prendo a ele, não fico seguindo ele localmente. Eu gosto muito da inteligência que foi formada, da estratégia que foi formada, da recuperação fisiológica. Então ele pensa, a cada dia da semana, ele pensa em estimular um tipo de capacidade, ele pensa em dar um tipo de estímulo. Então eu vou explicar aqui para vocês. Por exemplo, se ele tem jogo no sábado, normalmente na quinta-feira ele vai dar o último estímulo forte, que é um estímulo de velocidade. E o estímulo de velocidade, ele é ações curtas, rápidas, intensas, mas que sejam com alto tempo de recuperação. Então nesse tipo de trabalho, nesse tipo de dia, pensando ali de trás para frente, você vai jogar no sábado. Na sexta você vai fazer uma recuperação ativa, vai fazer uma bola parada, alguma coisa do tipo, vai fazer um preventivo, um regenerativo, mas não vai fazer nada forte. Na quinta-feira você vai estar fazendo esse tipo de trabalho de velocidade, tá bom? Então para dar tempo de recuperar, você não pode fazer um estímulo forte, maçante, vai dar um estímulo curto, rápido, que trabalha muito mais uma via neural do que uma via realmente de estresse tensional, mecânico, metabólico na musculatura. É uma via de melhor coordenação. Nesse dia, os treinadores eles separam para trabalhar 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, situações de contra-ataque, situações de transição defensiva e transição ofensiva. Então, trabalhos que normalmente tem filas. Por que tem filas? Porque eles colocam filas no trabalho, sendo que eles têm vários campos, várias bolas, para que dê tempo de recuperar. Então, ele não vai ficar controlando nem sempre no cronômetro. Então, você foi agora, daqui 2 minutos você vai de novo. Não, vai ter a série, o pessoal vai voltar, vai para a fila, vai recuperar, mas normalmente vai encaixar na prática. Quem é preparador físico sabe que a vivência é essa. Na prática vai encaixar ali, vai estar batendo ali
1 minuto e 50, 1 minuto e 40, 2 minutos e 30, então ele vai ter o estímulo ali certinho a cada tempo, tá bom? Outra situação que pode acontecer é de separar os trabalhos, então ele vai e faz um 2 contra 2, 1 contra 1 aqui, volta e na volta tem alguma outra coisa para ele estar fazendo, um circuitinho, um fundamento, e aí depois ele volta e encaixa nesse trabalho. E aí, quantas séries, quantas repetições, Renato? Cara, não tem como eu te falar, vai depender muito das últimas 3 semanas de treino que você fez para poder saber qual o número de séries e repetições. A gente tem que entender como que a musculatura responde após um estímulo desse. Lembrando, esse estímulo ele não visa estressar a musculatura, nem mecanicamente, nem metabolicamente, é mais uma via neural de ganho de velocidade e, claro, quando a gente fala de periodização tática, o foco da periodização tática é no modelo de jogo do treinador, é na tática que o treinador tem para aquela situação, para aquele jogo, para aquele time, para aquele equipe. Então, ele vai sempre pensar em treinar o que ele vai ser usado no jogo, tá bom? Então, na quinta-feira seria a velocidade. Na quarta-feira seria um trabalho de maior volume da semana, seria o pico. Então, você vai jogar no sábado, na quarta-feira você tem um dia pico, tá bom? O que é o dia pico? É o dia onde você vai correr mais quilômetros, então é onde tem mais volume. A intensidade, sempre quando a gente aumenta o volume, a gente não pode baixar a intensidade, então a intensidade tem que estar sempre um pouco mais abaixo. Normalmente nesses dias são jogos grandes, de 8 contra 8, 10 contra 10, o famoso coletivo entra bem nesse dia aí, para que a gente consiga trabalhar uma situação onde o atleta percorra maiores distâncias, mas não com uma intensidade muito grande, porque sábado ele já tem jogo, é o dia pico, mas não pode ser um dia que estressa tanto a musculatura assim. Na terça-feira seria o dia de trabalhar um metabolismo anaeróbio lático. O que é isso? Todos os dias a gente vai estar trabalhando todos os metabolismos, tá? Então, na aeróbio, anaeróbio, a gente está trabalhando ele todos os dias, só que um dia ele vai prevalecer um pouquinho mais uma coisa ou outra, tá bom? Na terça-feira a gente vai fazer trabalhos mais fechados, trabalhos que envolvam mais intensidade, com uma duração maior do que seria lá na quinta-feira. Então, se na quinta-feira eram estímulos de 5, 10, 15 segundos no máximo, agora os estímulos passam a ser de 50 segundos, 2 minutos, às vezes até 3 minutos. Então são estímulos curtos, porém ainda assim muito intensos. Não é, por exemplo, um jogo de 10 minutos que a gente tem lá, por exemplo, na quarta-feira, 8 contra 8 de 10 minutos, mas é um estímulo um pouco mais curto, só que ele é muito intenso e ali ele vai estimular muito essa via anaeróbia lática, então vai aumentar muito a tolerância dos jogadores a trabalharem, suportarem, ter uma resistência em alta intensidade, tá bom? Então, que é muito na linha do L2, do limiar anaeróbico, que eu já falei algumas vezes para vocês e nas outras redes sociais, tá bom? Então, na terça-feira seria esse tipo de trabalho. Quantas séries, quantas repetições, Renato? Vai depender muito do que você fez nas outras semanas, tá bom? Mas normalmente aí a gente começa a fazer, se eu não estou fazendo com ninguém, eu começo fazendo ali com 2, 3, no máximo 4 séries para esses jogadores. E claro, sempre sabendo a intensidade, sempre dosando a intensidade, e aos poucos a gente pode ir aumentando um pouquinho mais. Tá? Na segunda-feira seria uma recuperação ativa, tá bom? Para quem jogou, por exemplo, no sábado, no domingo da periodização tática, a segunda-feira, o dia seguinte é sempre de folga geral, tanto para o corpo quanto para a mente. Muitos dos clubes da Série A não adotam esse tipo de estratégia porque eles preferem que o atleta vá para o clube fazer o regenerativo para acelerar a recuperação. Por isso que eu digo, não se prenda à periodização tática, ela é uma ideia, mas a gente que tem um conhecimento, todos os fisiologistas do futebol brasileiro da Série A conhecem ou já ouviram falar ou já estudaram a periodização tática e mesmo assim, eles sabendo disso, eles preferem que os atletas vão lá para fazer esse tipo de recuperação porque eles, dentro da realidade deles, eles encontraram mais resultado. Isso tem que ser muito respeitado. Então é sempre um modelo, mas não é uma coisa que vai me deixar de refém. Eu me espelho, eu gosto desse tipo de recuperação porque cada dia, cada caixinha ali, eu tenho um tipo de estímulo, a recuperação fisiológica de cada estímulo vai encaixando muito bem e aí quando chega o dia do jogo a gente está 100% pro jogo. Então eu gosto desse tipo de trabalho. Então você já foi pegando aí, mas eu vou resumir para você. Se você joga no sábado, na terça, na segunda-feira você pode fazer uma recuperação, você pode fazer um trabalho mais leve, você pode focar muito mais na parte técnica e focar em corrigir coisas que você normalmente precisa ter mais tempo para corrigir. Então, se você tem bastante erros técnicos, você quer aprimorar cada vez mais, a segunda-feira é um baita dia para isso. Na terça-feira já é um dia que você precisa colocar mais intensidade nos trabalhos, para fazer os trabalhos de L2, que a gente brinca aí e apelidou de L2 para ficar mais fácil para vocês. Vocês vão fazer trabalhos de 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4 com mais tempo de duração
e com um tempo de descanso até um pouquinho maior também, de 2 minutos de descanso e fazendo ali 2, às vezes até 3 minutos de sessão desse jogo reduzido aí por série, tá bom? Na quarta-feira você vai fazer um dia pico, então se você treina sozinho, você vai tentar percorrer maiores distâncias, claro, sempre intervalado, mas maiores distâncias, tentando simular um pouquinho mais a distância percorrida no jogo. Aqui com os meus atletas eu passo o cardio do jogo nesse dia, e aí nesse dia pico, se você está treinando com a rapaziada, você pode fazer tempos maiores de exercício, 5, 6 minutos, 10 minutos, pode fazer ali 6 contra 6, 5 contra 5, até mesmo 2 contra 2, mas tem que saber dosando o volume. Normalmente os clubes fazem 8 contra 8, 10 contra 10 nesses dias. Na quinta-feira a gente trabalha a velocidade, tá bom? Então na velocidade a gente vai estar trabalhando na quinta-feira, porque a velocidade ela não danifica tanto assim a musculatura. Se a gente souber dosar certinho, a gente consegue conciliar muito bem e a gente já está otimizando, não está dando mais um estímulo forte, o corpo está conseguindo recuperar dos outros dias. Na sexta-feira a recuperação ativa, novamente aí trabalha a bola parada, faz o preventivo, faz o regenerativo, para no sábado estar 100%. Então essa é a linha de recuperação muscular e recuperação fisiológica que você pode adotar. Como eu te falei, vai depender muito do contexto. Se você tiver 2 jogos na semana, se você precisar às vezes melhorar muito mais a parte de L2 do que a parte aeróbica, vai mudar, e é por isso que existe a questão da personalização do contexto, tá bom? Então a gente vai avaliando aqui na JogaBR, a gente faz isso para avaliar, para saber o que o jogador precisa mais fazer, o que ele pode substituir. Às vezes ele trocou um cardio que eu montei para ele por uma pelada, por um trabalho com o clube. Às vezes o clube fez toda semana, mas não deu nenhum estímulo de L2 e a gente vê que dá para encaixar algum estímulo de L2, a gente vai fazer isso, claro que com toda a responsabilidade, entendendo todo o contexto que a gente pode estar fazendo, tá bom? Então é assim que funciona a questão de recuperação muscular. Se você quiser mais um vídeo falando agora sobre recuperação muscular na academia e no campo, como que a gente treina a perna, treina a força, faz aceleração no mesmo dia ou separa em 2 dias diferentes, como que a gente faz isso, tá conciliando esses 2 tipos de treino, tá bom? Então fica aí, já deixa nos comentários se você quer. Se você assistiu esse vídeo até o final, já deixa o like se você gostou de alguma coisa. É nóis, tamo junto, valeu, um abraço.